amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. A Bíblia é um livro bonito. Para quem tem fé, como nós, como eu, graças a Deus, é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus entra na trama humana, entra na história humana e aceita os percalços da história humana. No nosso caso, daquele povozinho de Israel, que praticamente nunca contou com relação aos grandes do passado. Sempre foram um povo pequeno, maltratado, escravizado, desterrado, praticamente nunca conheceu a sua independência política, como hoje o atual Estado de Israel, que não é mais bíblico. Isto já nos ensina, já nos dá um ensinamento. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, Padre Fernando. Fique muito à vontade. Eu fico ouvindo e degustando, né, da sua capacidade de síntese, por um lado, e profundidade bíblico-teológica, por outro. Falar de Israel é muito bom. Então, continuando o meu pensamento, Israel sempre foi isto no concerto dos povos e das nações, já no passado. E isto já ensina a cada um de nós e a todos nós. Deus escolhe quem Ele quer. Ele poderia ter escolhido a magnífica civilização egípcia de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Poderia. Por que não escolheu? Ele poderia ter escolhido os gregos que aprofundaram imensamente o pensamento humano através da filosofia? Poderia. Por que não escolheu? Poderia ter escolhido Roma, que era superpotência e capaz de conquistar o Mediterrâneo inteiro, tanto oriental quanto ocidental. Poderia. Por que não fez? Porque Deus é Deus e Deus se diferencia de tudo o que dizemos ou podemos dizer a seu respeito. Isto dito, nós encerramos as nossas transmissões a respeito do livro do Gênesis. E entramos agora no livro do Êxodo. Êxodo é uma palavra grega que significa saída. Até hoje, quem desce no aeroporto de Atenas, de avião, vê lá escrito em grego, Exodus, isto é, saídas. E depois, em inglês também, exit. Que tem a ver o livro do Gênesis com o livro do Êxodo? Aparentemente nada. Porém, antes de falar do livro enquanto tal, que é uma coleção, ou melhor, traz tradições muito tardias. É preciso falar um pouquinho a respeito do que poderia ter acontecido. Eu não sou, e já tive oportunidade de dizer isto, um niilista que quer acabar com a Bíblia na sua historicidade. Eu não vejo a Bíblia assim, e se um texto não pode ser lido de modo histórico, mesmo assim ele é palavra de Deus. Mesmo assim, ele traz uma mensagem para nós. Basta apenas decifrá-la. E para isto existem
aulas, cursos e programas como este aqui. Na pré-história judaica, criando eles mesmos o seu passado, afirmaram terem sido escravos no Egito. E de lá saídos, não por força própria, mas pela misericórdia de Deus, que lhes suscitou o libertador Moisés. Que dizer historicamente disto? Primeiro, as relações, ou melhor, as tradições do Êxodo se concentram mais no reino de Israel. É de lá que parte José, é de lá que parte Jacó para o Egito, não do sul. Com o desterro israelita, eu já disse aqui e volto a repetir, diversos israelitas encontraram abrigo no Reino do Sul sob a égide e o governo e o reinado de Ezequias. Devem ter trazido consigo as suas tradições, porque nenhuma tradição chegou a nós diretamente do norte sem passar pelo crivo do sul. Mas Israel deixou de existir como povo histórico que era em 722 a.C. Acabou a história de Israel e acabou para sempre. E o nome? Israel. Boa pergunta. Foi recebido pelos judeus, não mais como nome geográfico, mas como nome religioso. Desapareceu o Israel histórico e surgiu o Israel verdadeiro, os judeus. No âmbito religioso. No âmbito religioso. Mas que agora deveriam viver no sul. Só estavam no sul. Mas o que aconteceu, ou pode ter acontecido? Muito do que nós dizemos aqui é hipotético. Quero afirmar isso também. Nada é verdade 100% de tudo aquilo que vimos dizendo aqui. Mas são as hipóteses com as quais trabalha a moderna exegese e a historiografia bíblica também. Criou-se no norte e depois trazido para o sul uma pré-história que dizia que eles eram escravos no Egito e retornaram à Palestina com a libertação de Deus, conduzidos por um homem de Deus chamado Moisés. Isto realmente se deu do ponto de vista histórico? É possível que, como diz a Bíblia, as coisas estejam muito infladas. 650 mil homens capazes de carregar armas, sem contar mulheres e crianças e idosos. Isso daria facilmente uma população enorme de uns 3 milhões de habitantes ou de israelitas. Se pode aceitar hoje um conto deste como sendo histórico? Teria Moisés a capacidade de conduzir pelo deserto 2 milhões ou mais de pessoas? E caberiam no deserto do Sinai esses milhões de pessoas? Como veem, os textos bíblicos estão inflados, mas inflados a favor dos israelitas e para que se sobressaia em cada momento a mão
libertadora de Deus. É isto que se quer transmitir. A imagem de um Deus não filosófico, não distante, quanto o Deus grego, mas um Deus perto, um Deus alinhado, um Deus condutor, um Deus ao alcance de mão. E é assim que pensaram o seu passado. Assim este passado foi transmitido, ou começou a ser transmitido, com números inflados. Repito, para mostrar a grandiosidade do evento e a mão soberana e libertadora de Deus. Historicamente, não houve nada. Bem, vamos fazer um intervalo e já volto. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Queria fazer alguma pergunta ou não? Estou acompanhando seu raciocínio. E aí, historicamente? Historicamente, é possível, até provável, mas não vou além disto, além da possibilidade ou plausibilidade. Não vou além. É possível que num tempo que nós nunca saberemos qual foi, alguns estrangeiros no Egito, tratados, quem sabe, severamente, tenham conseguido driblar a polícia egípcia de fronteira e lá pelo norte da península do Sinai, uma região lacunosa, tenham podido atravessar e encontrar guarida em Samaria, no Reino do Norte. É possível, é plausível imaginar isto, mas eu não afirmo nada mais, porque não temos nenhum documento comprobatório. Poderia haver algum documento egípcio a respeito da permanência de Israel no Egito? Os egípcios não costumavam descrever as próprias derrotas. E, portanto, é em vão tentar procurar um resquício disto na literatura antiga egípcia. É possível encontrar arqueologicamente algum dado, alguma construção, alguma frase, alguma letra que nos indique a presença de israelitas no Egito? De forma nenhuma. Aliás, a Bíblia diz que eles povoaram no Egito a terra de Goshen, mas esta terra só entrou para a historiografia na época ptolemaica do Egito. Portanto, nós não podemos ir além do que eu acabei de falar. Possibilidade e, quem sabe, dando um passo à frente, mas um tanto aventureiro, plausibilidade. Mais do que isto, não vamos. Mas também não era isto que queriam demonstrar em primeiro lugar os que escreveram a pré-história de Israel. Ô padre, a sua explanação muito boa e profunda, mas quando nós olhamos para os textos no seu sentido estrutural, é correto afirmar que a partir de agora, com o início do livro do Êxodo, Israel entra na história como aquilo que não era, como povo, do ponto de vista estrutural das narrativas. No Gênesis eu tenho, no Gênesis eu tenho clã com os patriarcas, grupos,
famílias. Agora Povo. povo. Mas isto tudo na pré-história. Não começamos ainda a história de Israel. Se entende por história aquilo que nós entendemos hoje. Ainda que famílias se tenham convertido, isso é verdade, no livro, no texto, em um povo numeroso. Não temos, eu estava dizendo, nenhum resquício desta permanência deste povo numeroso por anos e por séculos, a Bíblia fala em 400 anos, na terra do Egito. É possível um povo ficar tanto tempo numa terra sem deixar um resquício de sua presença? Impossível. Quase que impossível. Não é impossível. É impossível. Alguma coisa certamente teria ficado. Então, concluindo e resumindo, o que terá acontecido, historicamente falando, nos escapa por completo. Numa conversa profunda que eu tive certa vez em Roma com o padre Ská, ele me falava da probabilidade de algum grupo ter saído de lá, ter se transportado para a Palestina, o Oriente, o Egito está geograficamente na África, e ter encontrado uma guarida, uma recepção no Estado de Israel ou no Reino do Norte. Uma probabilidade. Mas além disto, não se vai. Por quê? Porque a história, como entendemos hoje, os nossos cânones históricos são muito estreitos. E ou há provas reais, coligidas pelos textos, pela arqueologia, ou então não se fala. É melhor fazer silêncio do ponto de vista histórico. E é exatamente aqui que nós temos que nos deter. Nós nos temos que contentar com uma possibilidade. Fato é, e para nós agora é importante, que apesar que a partir desse trato, ou melhor, dessa afirmação de um Deus libertador, Israel, os judeus pós-exílicos, se ponham em posição bem contrária a outros grandes povos com as suas respectivas cosmogonias. Eu repito, ir além do ponto de vista histórico, puramente histórico, é absolutamente aventureiro e nós não temos esta possibilidade mais nas nossas mãos. Eu gostaria de falar de um parênteses apenas. Sabe que se o Egito é tratado como uma nação tão hostil, no Gênesis, ou melhor, no Êxodo, na verdade, outros livros elogiam o Egito. Outros livros bíblicos. Exato. O Egito, na literatura deuteronomista, os livros dos reis, o Egito sempre foi a pátria preferida dos exilados israelitas ou judeus. Aqueles que tinham a ver com a justiça judaica, por exemplo, a época bíblica de Salomão, encontravam refúgio no Egito. O Egito insuflou muito a revolta dos judeus no século VI, no início do século VI, com Sedecias no poder de Jerusalém, contra os babilônicos, prometendo ajuda. Depois não veio, mas se queriam passar-se por amigos. Uhum. E isto é um pouco distoante, não é? Da história da que pré-história. estamos querendo
narrar da pré-história. Então significa dizer, pelo que o senhor acabou de nos falar, que do ponto de vista histórico, no tocante ao livro do Êxodo, só podemos chegar até aqui. Até a fronteira, no máximo, da plausibilidade. E nada mais. Nada mais. Agora, o que interessa a nós não é se o fato aconteceu ou não. É mostrar, é ver, é receber ainda hoje a mão de Deus libertadora. Afinal de contas, Deus libertou uma vez só, e um povo só, e de uma terra só? Não. E outra, a imagem cunhada no tecido do Êxodo é uma imagem viva até hoje. Povo, comunidades. Em cada lugar onde há uma libertação verdadeira, não para cair em outra escravidão, podemos detectar a mão de Deus. A mão de Deus é sempre libertadora. E de resto, esta libertação aqui não é a única nem a mais importante. Nós cristãos a superamos. De qualquer maneira, a terra prometida não era só uma terra que corria onde corria leite e mel. Era uma terra onde se vivia à mercê de vizinhos, era uma terra ingrata do ponto de vista do clima, era uma terra onde se adoecia, era uma terra onde se morria, era uma terra invadida por inimigos. E que, numa certa altura do livro dos Juízes, vai dizer que nem todos os povos estranhos foram expulsos da terra. Não mesmo. Exatamente. Não mesmo. Como vou dizer em programas próximos, a história de Israel, vamos chamar assim, começou nas montanhas. Começou no Planalto, não na planície. Muito bem. Certo. Temos um minuto ainda. Sim. Sim. Eu não sei o nosso telespectador, mas eu consigo acompanhar o ritmo da reflexão, que é muito boa, bastante atual, e que nos ajuda a amadurecer, inclusive no nosso processo de fé e de adesão a Deus em nossa comunidade cristã. A você e a sua família, que dominicalmente está aqui conosco através da Rede Vida, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, digo eu também, com o desejo, se Deus o permite, de nos encontrarmos proximamente.